Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Como devocional da nossa EBD hoje, o tema tratado será o enigma de Sansão. E o texto base encontra-se no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 8 ao 20, que diz: Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver de um leão. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 rapazes para acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Propondo-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo, disse então. Do que saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou aos prantos: Você me odeia? Você não me ama? Você deu ao meu povo um enigma, mas não contou uma resposta. Nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhe disse: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Amados irmãos, nós vemos em Juízes 14, nós vemos que Sansão, já crescido, ele se apaixona por uma filisteia, algo que deixa os seus pais contrariados, muito contrariados. Mas segundo a descrição bíblica, era o agir de Deus, criando a situação para que Sansão cumprisse seu propósito, que era derrotar os filisteus. Na estrada da vida, a única certeza que temos é de que a soberania de Deus não pode ser jamais contrariada. Durante o caminho para Timar, para pedir a Filisteia em casamento, Sansão e seus pais foram surpreendidos por um leão. E o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele abriu o animal ao meio com suas próprias mãos, porque tamanha era sua força. E depois de receber o sim da noiva, Sansão retornou para casa e percebeu que no cadáver do leão havia um favo de mel.
Ele o pegou, comeu e repartiu com seus pais. Aconteceu que nesse episódio inspirou a Sansão a criar um enigma para o casamento. Aquele que os desvendasse antes do casamento receberia uma generosa recompensa da sua parte. Não conseguindo desvendá-lo, os filisteus ouviram o enigma e obrigaram a sua noiva a pressionar Sansão, até que ele lhe contasse a solução desse enigma, ameaçando, caso ela não conseguisse, que queimariam ela, a família e a casa. Temendo, ela fez conforme eles obrigaram, e durante 7 dias do casamento chorou diante de Sansão, pedindo que lhe contasse qual o significado do enigma. Então, por 7 dias, a mulher chorando, ele, sem suportar tanta insistência, ele revela a sua esposa. E que segredo era esse do enigma? Nós temos aqui, amados irmãos, algo extraordinário nesse texto que aponta para Jesus Cristo. Ele diz a seus convidados: eu vos enviarei, darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias de boda nos declarares e descobrires, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. Então lhe disse: do comedor saiu doçura, saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma, conforme Juízes 14, 12 ao 14. Amados, o mundo não conhece o grande enigma da morte e ressurreição de Jesus ao 3º dia. E a mulher de Sansão chorou durante esses 7 dias que celebravam as bodas. Sucedeu, pois no 7º dia que declarou, por quanto importunava. Ele fala para a mulher. E esses 7 dias falam do período da igreja no mundo. Ou seja, nós devemos estar preparados para o casamento. Sansão, que é um tipo do Espírito Santo, conta para sua esposa o segredo porque ela chorou o tempo todo durante 7 dias. Imagine a situação, ele na festa do seu casamento e a sua mulher chorando sem parar, porque ele não queria revelar o enigma. Assim que soube o segredo, ela foi contar aos homens daquela cidade. E antes do pôr do sol, eles vieram e declararam o enigma a Sansão, que é mais doce do que o mel, que coisa mais forte do que o leão. Amados, onde está o segredo nesta frase? O segredo é a doçura da morte de Jesus e a fortaleza da sua ressurreição. Nada é mais doce que a morte de Jesus, e nada é mais forte do que a sua ressurreição. Glória a Deus. Quem é que iria descobrir esse mistério lá no Velho Testamento? Ninguém, mas Sansão, símbolo do Espírito Santo, ali fendeu o leão como se fosse um cordeiro. O Espírito Santo entendeu Jesus assim, como o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, morto na cruz do Calvário. Mas a sua morte trouxe vida para Sansão. Era preciso dar o que estava dentro dele, e o que ele tinha dentro de si era o Espírito Santo que foi dado à igreja. Então Sansão lhe disse: se vós não lavrássemos como a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma, conforme Juízes 14, 18. Quem não combina, quem não compõe com a igreja fiel, a novilha, não descobre nenhum segredo, porque é a igreja que está aos pés de Jesus, chorando dia e noite para saber o mistério que é a revelação de Jesus e a revelação que está sendo dada nesta última hora. E nós vemos que continua a história. A ira de Sansão, quando no dia seguinte os filisteus vieram a Sansão com a resposta certa para o enigma, ele logo percebeu que havia sido a mulher. E ele foi cheio do Espírito Santo e atacou os filisteus e prevaleceu contra eles. A vida de Sansão é uma das mais atribuladas de um vocacionado na Bíblia.
há muitas coisas que fogem à normalidade do que acontece com outros chamados. Mas uma coisa fica nítida, que Deus é soberano e no fim seus planos prevalecerão. Toda a turbulência desse capítulo no fim coloca Sansão na rota dos desígnios de Deus. Então, amados, nós oramos nesse momento para que não seja necessário padecermos tanto na vida quanto a Sansão, para que façamos aquilo que o Senhor quer que façamos, que possamos entender que a maior revelação que o mundo já teve é que nós temos um libertador e um salvador, e esse se chama Jesus Cristo, e o seu nome é doce, e ele é maravilhoso, e ele nos ama. Amém? Jesus abençoe a todos.